Hoje analisaremos os aspectos introdutórios do livro de Daniel. Daniel viveu num período histórico compreendido entre o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Ele nasceu no ano 623 a.C. e viveu até o ano 535. O livro que leva seu nome foi escrito por ele mesmo. Ele foi levado por Nabucodonosor como escravo à Babilônia, quando este sitiara Jerusalém no ano 605. E lá em Babilônia, Deus o chamou para o ministério profético, servindo na corte babilônica e na corte medo-persa. Ele foi contemporâneo com os profetas Jeremias e Ezequiel. A data da escritura do livro de Daniel, podemos dizer que ela se remete ao século VI a.C. Algumas características interessantes que nós podemos notar no livro é que ele está dividido em duas partes. Uma é histórica e a outra é profética. Os primeiros 6 capítulos fazem parte da parte histórica e os últimos 6 capítulos, do capítulo 7 até o capítulo 12, eles fazem parte da parte profética. Daniel também foi escrito nas línguas hebraica e aramaica. O capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 4, primeira parte, e o capítulo 8, verso 1 até o capítulo 12, verso 13, estão em hebraico. E a secção em aramaico é o capítulo 2, verso 4, a segunda parte, até o capítulo 7, verso 28. Antes de prosseguir no estudo do livro de Daniel, é importante que nós possamos saber que existem 2 tipos de profecias: a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Em que consiste a profecia clássica? A profecia clássica é aquela que é dada por Deus ao profeta. É aquela que tem a ver com os anúncios dos juízos, das admoestações que Deus dá para seu povo ou para as nações circundantes ao povo de Israel. Geralmente o profeta é testemunha do cumprimento da profecia. É uma profecia de curto alcance e tem a ver com um povo ou tem a ver, às vezes, com uma pessoa. Normalmente, este tipo de profecias são de cumprimento literal. Profetas que escreveram este tipo de profecias, exemplos podemos citar Noé, Abraão, Jonas, Isaías, Jeremias e muitos outros profetas menores que escreveram profecias de natureza clássica. Mas também, por outro lado, está a profecia apocalíptica. Neste tipo de profecia, o profeta recebe as visões de Deus que preanunciam o desenrolar da história humana no contexto do conflito entre o bem e o mal. E as profecias apocalípticas não somente anunciam as profecias no contexto entre o bem e o mal, elas geralmente explicam que o mal teve um início e que o mal terá seu fim. São profecias de longo alcance e geralmente estão representadas por meio de símbolos. Não são profecias condicionais, não estão condicionadas à vontade do homem. Estão para mostrar qual é o programa que Deus está desenvolvendo ao longo da história. Quem estuda uma profecia apocalíptica como se fosse uma profecia clássica, cometerá tremendos erros de interpretação. O mesmo ocorrerá se nós estudamos uma profecia apocalíptica como se fosse uma profecia clássica. Há 2 livros na Bíblia que são considerados de natureza apocalíptica: o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Por outro lado, nós necessitamos entender que o livro de Daniel foi escrito com 2 grandes propósitos. O primeiro
é apresentar a história da humanidade desde a perspectiva divina. O segundo é ajudar ao povo de Deus a se preparar para enfrentar a crise final. Então, estes dois livros são importantes que nós estudemos porque tem tudo a ver com você e comigo. Por outro lado, é importante reconhecer que o livro de Daniel tem uma estrutura concêntrica. As profecias, as 4 séries proféticas que encontramos no livro de Daniel, no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e 9 e capítulo 10 a 12, a profecia de Daniel, capítulo 2, é a base para entender o restante das profecias. Por que a profecia de Daniel, capítulo 2, é básica? Porque as outras vão a amplificar as visões e vão a mostrar aspectos que não estão detalhados no capítulo 2. Por isso, as profecias de Daniel devem ser estudadas a partir do capítulo 2, para poder compreender o livro plenamente. Quem desrespeitar a estrutura do livro e iniciar a estudar, por exemplo, começando pelo capítulo 12, cometerá sérios erros de interpretação. Porque para entender, nós necessitamos começar pelo capítulo 2, porque o capítulo 7 amplifica, o capítulo 8 amplia mais detalhes e o capítulo 10 a 12 vai amplificar mais ainda. Há um princípio de interpretação nas profecias de Daniel. É que nas profecias de Daniel tudo fica claro, ainda que o profeta não entenda plenamente a visão. Isso acontece porque há um princípio chamado o princípio de comprovação. Deus dá a visão, por exemplo, você pode pegar o capítulo 2, verso 31 a 35, e você vai ver que a comprovação está no capítulo 2, verso 36 a 45. No capítulo 7, versículo 2 a 14, está a visão. E a interpretação você vai encontrar no capítulo 7, verso 16 até o verso 27. O mesmo vai acontecer no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11, que é explanado no capítulo 12, versos 5 a 12. Então, todas as partes estão intimamente conectadas, as umas com as outras. Não podemos isolar, temos que ver como os detalhes encaixam um ao outro. É como armar um Lego, né? Você vai construindo peça por peça até que finalmente você tem a figurinha formada. Outra das características do livro de Daniel é que nós encontramos 4 características em cada capítulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. Quais são essas 4 partes? A primeira é prova com angústia. A segunda é uma resistência fiel. A terceira é libertação. E a quarta é reconhecimento de Deus. Deus é reconhecido ao longo de todo o livro como o Senhor da história, como quem dá, como quem coloca reis, remove reinos. Deus é o Senhor da história que finalmente estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Também se identificam os diferentes poderes, ainda que apareçam com distintos nomes, sempre desde o lado negativo mostra-se o 4º reino que se prolonga até o fim do mundo. Desde o lado positivo emerge a figura de Deus, ou de aquele que o identifica ou substitui de acordo com a vontade divina, o Filho do Homem, o Messias ou Miguel. A temática teológica esquematizada e desenvolvida no livro de Daniel é que a mensagem apresentada é que a infelicidade que reina na humanidade tem sido criada pela atuação do mundo. Não podemos pretender ser felizes longe de Deus. Em segundo lugar, a aprovação da fé em Deus e a fidelidade a Ele forma parte da veia principal do livro. Em primeiro lugar, a ética divina, o comportamento de acordo com o governo de Deus, a verdade e a lei de Deus.
Em segundo lugar, a verdade está relacionada com a adoração correta, com a doutrina fidedigna e com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o centro da profecia é Jesus. Em terceiro lugar, encontramos no livro de Daniel a soteriologia. Soteriologia é uma palavra composta, soter, quer dizer salvação, e logos, estudo. O livro de Daniel vai nos mostrar que o pecado se fez universal e sua presença precisa de um Messias para terminar com o pecado. Em segundo lugar, o Messias está relacionado com o santuário divino. O santuário levítico orienta a obra redentora que o Messias efetuaria para acabar com o pecado definitivamente. Em quarto lugar, a escatologia. A escatologia é o estudo dos eventos do fim. Em primeiro lugar, o tema do fim está em todas as profecias do livro de Daniel. O mundo das nações terá um fim definitivo ao final dos tempos, como diz Daniel capítulo 2, verso número 44. O sistema de maldade que aparece no capítulo 7, verso número 26, 27, 8, 25, 11, 44 a 45, esse sistema de maldade terá seu fim. A maldade não se prolongará eternamente. Deus lhe dará um final. O mal acabará. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, Deus acabará com a angústia que envolve ao mundo e que suporta o povo de Deus. E em quinto lugar, o juízo é fundamental importância e há de ser feita justiça aos santos, condenando o sistema de maldade que se rebela contra Deus. Em sexto lugar, há um tema final. Os escolhidos herdarão o reino. No capítulo 2, Deus estabelece um reino que não será destruído. O capítulo 7 diz que o reino será dado aos santos do Altíssimo. Em sétimo lugar, a pregação dos escolhidos é que a única solução para os problemas do mundo é a chegada do reino de Deus, com a segunda vinda de Cristo, que será uma vinda literal, com poder, com glória e com grande majestade, como é explicado nos outros tantos textos da Sagrada Escritura. Há um conteúdo teológico essencial no livro de Daniel. Em primeiro lugar, Deus reina. Ele quem dirige a história para o bem dos seus escolhidos. Deus cumprirá seus objetivos através do Filho do Homem, o Messias, o Miguel, que seu povo consiga viver no reino de Deus. É isto que nos dá uma tremenda esperança, porque você, meu querido amigo, está convidado a fazer parte desse reino. Ainda que a história dos reinos deste mundo pareça triunfar, a vitória do reino de Deus é segura, porque o Filho do Homem colocou as bases do desenvolvimento do programa divino. A mensagem de todo o livro de Daniel é que, apesar das provações, Deus tem poder para ajudar-nos a resistir e para livrar-nos. E Deus nos livrará, como livrou a Daniel, como livrou seus amigos e como livrará seus filhos, que permaneçam e perseverem firmes e fiéis até o fim. Deus salva e redime é a mensagem de Daniel. Aqueles que obedecem aos desígnios de Deus, expressados nas profecias, os que forem sábios, diz Daniel capítulo 12, verso número 3, os que forem sábios entenderão, os que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como as estrelas à perpétua eternidade. Que maravilhosa promessa Deus tem para nós. Por isso, resumindo, posso dizer que o livro de Daniel nos ensina que Deus dará sua graça àqueles que com coração sincero decidem fazer sua vontade. Deus dará sabedoria
conhecimento, entendimento em visões e sonhos. Essa promessa não foi só para Daniel, essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Em terceiro lugar, o livro de Daniel apresenta o estilo de vida de aqueles que irão enfrentar a crise dos séculos e que aguardam a vinda de Jesus com glória e majestade. Deus honra o homem que honra e ele é encontrado pelos que o buscam. Daniel nos mostra em forma objetiva que Deus é quem dá a sabedoria, o poder e o domínio. Daniel apresenta que é Deus quem revela os mistérios e aquele que tem nas suas mãos o desenrolar da história da humanidade. Não estamos largados da mão de Deus. Estamos vivendo em dias difíceis, mas podemos ter a certeza que Deus está conduzindo todas as coisas. Por isso eu quero te convidar para confiar no Senhor, para não desanimar, para não desesperar. Daniel revela que o duro conflito entre o bem e o mal, apresentado de acordo com o plano de Deus, e a salvação projetada por Deus triunfará. A verdade de Deus prevalecerá e os que abracem serão adotados como filhos de Deus e farão parte do seu reino. Daniel apresenta a Deus como o Deus de deuses, o Deus que obra e que realiza os milagres em nosso favor, a fim de compartilhar com aqueles que aceitem o plano da salvação e a eternidade com os redimidos de todas as cidades. O livro de Daniel enfatiza a soberania de Cristo como o Senhor da vida de seus filhos e como o Senhor da história da humanidade. Daniel nos ensina que o conflito entre o bem e o mal não durará para sempre, porém logo chegará seu fim e que Deus estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Apresenta o fato de que o mal será destruído para sempre e que o bem prevalecerá pela eternidade. Daniel apresenta o cuidado terno e bondoso de Deus por seus filhos e seus desejos de salvar aqueles que não o conhecem. E finalmente o livro de Daniel revela o amor e a misericórdia de um Deus amante, terno e bondoso. Eu quero te convidar para que juntos possamos tomar uma decisão. Tu desejas ter um encontro com o revelador do livro de Daniel? Tu queres que ele possa te ajudar a entender as revelações dadas no livro de Daniel? Tu queres pedir-lhe neste momento sabedoria e entendimento para compreender sua palavra e para entender sua vontade? Tu queres pedir que Deus nos dê seu poder para que nós possamos colocar nossa vida em harmonia com a palavra de Deus? Tu queres e desejas conhecer e participar de seu plano para desfrutar a eternidade com esse amante Salvador? Se esse é teu desejo, eu te convido a elevar uma plegária de oração. Bondoso Pai que estás nos céus, eu quero te agradecer por esse amigo, por essa amiga que hoje está tomando a decisão de estudar tua palavra. Queremos te louvar e te agradecer porque tu deste a revelação para que nós possamos conhecer teus planos, tua vontade e para saber que tu és o Senhor da história, que tu em breve estabelecerás teu reino e que este jamais será destruído, nem será dado a outro povo, senão aos santos do Altíssimo. Que nossa fé, que nossa esperança possa ser alicerçada na revelação de Tua Palavra e que esta traga esperança, que esta nos dê paz, que esta nos dê a certeza de que Tu estás conduzindo nossa vida e de que Tu estás conduzindo o destino da humanidade e que finalmente poderemos desfrutar no reino que Tu estás preparando para nós. Agradecemos Teu amor e Tua misericórdia
e te convidamos a acompanhar e a dirigir nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.